E o Senhor considerou que a oração era mais importante do que o alimento, já que a Bíblia nos relata, horas antes da refeição matinal. Queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Para o Filho de Deus, a oração era mais importante do que reunir grandes multidões. A Bíblia declara que reunia muitas pessoas para ouvi-lo e para que se curassem de suas enfermidades. Porém, ele se recolhia em lugares desertos e orava. As horas preciosas de companheirismo que ele desfrutava com seu Pai Celestial significavam muito mais para o nosso Salvador do que o sono. Sabemos disso porque a Bíblia nos diz: naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. De maneira que Deus responde às orações. Porém, algumas orações recebem como resposta sim e outras um não. Então, o que podemos dizer sobre as orações sem resposta? A Bíblia diz que existem razões específicas para as orações que não recebem resposta. Pode ser que a sua oração não tenha recebido resposta por causa da desobediência. Um filho desobediente não pode esperar se dar bem. A Bíblia afirma em Deuteronômio 28:15: Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os mandamentos e decretos que hoje estou dando, todas estas maldições cairão sobre vocês. E quem sabe você não recebe resposta para sua oração devido a um pecado? Davi disse com convicção: se eu acumulasse pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Outro motivo pelo qual as orações não são atendidas é porque somos egoístas. A Bíblia declara: quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4:3. O espírito que deve predominar na oração, para que ela seja eficaz, deve ser: não se faça a minha vontade, e sim a tua, Senhor. A verdadeira oração não é uma repetição vazia de palavras proferidas em público para fazer de conta. Jesus disse: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles gostam de ficar orando em penas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa. Mateus 6:5. A oração não se limita às posturas religiosas tradicionais, nem tampouco a lugares de adoração ou cerimônias religiosas. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2:8: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. E quando orarem, a postura corporal não é tão importante quanto a atitude do seu coração. Muitas pessoas dão ênfase à posição do corpo durante a oração. Porém, isso tem importância relativa. A oração é simplesmente uma comunicação em sentido duplo entre você e Deus. A razão pela qual muitos dos grandes santos fechavam seus olhos para orar era que desejavam colocar de lado as coisas mundanas, a fim de que suas mentes pudessem estar concentradas, exclusiva e completamente, em sua comunicação com Deus. No entanto, não está descrito em nenhuma parte das Escrituras que é importante fechar os olhos, mesmo que ajude a desenvolver uma atividade correta de oração. Uma pergunta seguinte que muitos fazem é: a quem foi dito que ore? As Escrituras nos dão uma resposta: a todos os homens. Mesmo assim, é possível fazer a pergunta: onde devemos orar? Paulo nos dá a resposta quando diz: em todo lugar. As Escrituras dizem: sempre. A oração é um mandato, um dever, um privilégio. Em 1 João 3:22, se você quer que a sua oração chegue até Deus, submeta-se e entregue a Ele e suas vontades, e então Ele, o Senhor, escutará a sua petição. Devemos orar no nome de Jesus Cristo. E tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Porque não somos dignos de nos aproximarmos do trono santo de Deus, exceto por intermédio de Jesus Cristo.
A Bíblia diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, aproximemo-nos ao trono da graça. Hebreus 4, 14 e 16. Devemos desejar conhecer e seguir a vontade de Deus. Inclusive, o próprio Jesus foi contra a sua própria vontade no momento e disse: Meu Pai, se não for possível retirar este cálice de mim sem que o beba, então seja feita a tua vontade. Mateus 26, 42. A oração faz com que nos adaptemos aos verdadeiros propósitos de Deus para nós mesmos e para o mundo. Isto não somente faz com que as bênçãos de Deus cheguem às nossas vidas pessoais, mas também nos abençoa por estarmos de acordo com os planos de Deus. E, finalmente, a oração deve ser para a glória de Deus. A oração modelo ensinada por Jesus é concluída com as seguintes palavras: Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Para que as nossas orações tenham uma resposta, devemos dar a Deus a glória e a honra. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isaías 43, 2. Bem-vindos ao canal Oração Celestial a Caminho da Luz. Meu Deus, confesso que os desafios parecem insuperáveis, mas eu não aceito o fim que a vida tenta impor. Creio que tua promessa é maior que qualquer obstáculo. Tua graça é suficiente para me sustentar. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Quando a vida nos apresenta desafios insuperáveis e a esperança parece fugir, é crucial lembrar que cada obstáculo não é o fim de nossa jornada. Deus tem planos grandiosos para cada um de nós, planos que vão além do que podemos imaginar. Diante das tribulações, devemos resistir à tentação de aceitar a derrota prematura. Não aceite o fim que se apresenta diante de você. Deus é um arquiteto sábio e amoroso, e Ele traçou um caminho para você que é repleto de propósito e vitória. Ele sonhou sonhos maravilhosos para a sua vida, sonhos de paz, prosperidade e alegria. Portanto, não se renda ao desespero quando a vida te golpear. Lembre-se de que, apesar das circunstâncias adversas, Deus está ao seu lado, pronto para fortalecê-lo e guiar seus passos. Ele é a fonte de força e inspiração que o ajudará a superar as dificuldades. Confie na sua promessa de que, se perseverar e confiar nele, colherá frutos abundantes no tempo certo. A fé é a âncora que nos mantém firmes quando os ventos contrários tentam nos derrubar. Não permita que o medo ou a incerteza o impeçam de seguir em frente. Acredite que, mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo extraordinário para você. Que sua resiliência e fé sejam uma testemunha viva de que este não é o fim de sua história. Deus está tecendo cada capítulo de sua vida, e o capítulo atual é apenas uma parte do plano maior que Ele tem para você. Muito obrigado por nos acompanhar nesta oração. Não se esqueça de compartilhar esta mensagem para que possamos ajudar mais pessoas a alcançar o entendimento da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo.